Corinthians! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Biel. No vídeo de hoje estou trazendo para vocês mais um vídeo aqui no canal do Biel Maria, exatamente. E já vamos começar como? Já vou pedir para você deixar o seu like, para você deixar sua inscrição, obviamente. Não esqueça de comentar aí embaixo, eu adoro quando você comenta, adoro ler os comentários de vocês. E obviamente ativa o sino também, acompanhe os outros conteúdos que saem aqui no canal. E obviamente me siga nas outras redes sociais que estão sempre aí embaixo na descrição, que estão sempre no comentário fixado, para você poder me acompanhar em outras redes sociais e ver também o que eu falo e tudo mais. E, obviamente, não se esquece, obviamente, de compartilhar esse vídeo com outros amigos, com outras amigas, com todo mundo que é corintiano e tudo mais, pra gente conseguir passar logo a essa 600 inscritos, né? Pra gente conseguir chegar logo a 1000 inscritos, quem dera chegar a 1000 inscritos esse ano, né? Enfim, e também passa na Levix Stories, usa o cupom BIEL pra ganhar 10% de desconto, tá bom, meus amigos? Passa lá pra comprar um presentinho pra você, um presentinho pra quem você ama, enfim, é pra poder aproveitar. Aproveite. Tá bom, meus amigos? E hoje, falando aqui de mais um derby paulista, exatamente, mais um derby aqui no canal. E assim, gente, é um jogo muito complicado de analisar hoje, porque, cara, foi tudo muito nervoso, né? Famosos nervos à flor da pele, né? O Corinthians desde o começo achei muito pilhado, não pro lado bom do jogo, não pro lado bom da ideia, né? Acho que uma equipe muito nervosa, uma equipe que nos primeiros, acho que ali primeiros 30 minutos, nem isso, né? Nos primeiros 20 minutos ali de jogo, conseguiu até jogar um pouco melhor, conseguiu achar seus passes, conseguiu agilizar um pouco a bola do jeito que o Diniz gosta, né? Mas eu acho que como um todo, a equipe não conseguiu jogar do jeito certo, muito por conta das expulsões, né? Acho que a primeira expulsão já complicou muito a equipe do Corinthians. Uma expulsão assim, a gente vai entrar daqui a pouco no mérito da arbitragem e tudo mais, dos comentários da arbitragem propriamente dito, mas é uma expulsão que tem margem, tem muito mais margem do que aquela do Alan semana passada, por exemplo, quando era óbvio que era para ser expulso. Hoje, querendo ou não, o André deu essa brecha, acabou sendo expulso até de maneira justa e de maneira imbecil, né? Maneira bem imbecil, mais uma vez, né? Assim como o Alan tinha sido na última semana, ele conseguiu ser expulso dessa maneira hoje também. Então, assim, a equipe do Corinthians conseguiu sobreviver, né? Acho que hoje era um jogo que dava até para ganhar, dava até pro Corinthians buscar uma vitória, buscar os 3 pontos, mas infelizmente acabou perdendo, ó, tô doido. Acabou buscando um empate, de certa forma o empate saiu até de uma maneira mais heróica, né? Bem verdade que hoje uma vitória seria fundamental para abrir de vez distância de zona de rebaixamento e tudo mais. E também, obviamente, dar moral pro resto da sequência do Diniz, né? Ganhar um clássico no segundo jogo dele ia ser muito bom. Mas, cara, tem umas coisas que passam do controle do treinador, né? Poderia ser o Diniz, o técnico, poderia ser o Dorival ainda, poderia ser também qualquer outro auxiliar ou qualquer outro interino, ou qualquer outro técnico, mas é bem verdade que, cara, esse lance de expulsão foge do espaço do técnico, né? O técnico faz o treinamento durante a semana, ele faz o treinamento durante os dias, põe a ideia dele de jogo, escala os jogadores que foram melhores, escala os melhores jogadores no caso. Mas aí, chega na hora do jogo, o cara pega no saco, tá ligado? Chega na hora do jogo, o outro jumento dá um soco na cara do outro. Detalhe que o Mateuzinho já tinha cartão amarelo, né? Então ele ia ser expulso de qualquer jeito. Ele conseguiu ser expulso de forma direta pra você ver como que ele é um jogador cabaço horroroso. Então assim, gente, foi um jogo muito nervoso. O Yuri Alberto perdeu a melhor chance do jogo. É inacreditável, né? O Corinthians com 2 a menos ainda conseguiu ter a melhor chance do jogo e chegou mais perto da vitória do que o Palmeiras, né? O Hugo Souza fez boas defesas, é bem verdade. Acho que foi o segundo melhor em campo hoje. A gente vai para as notas daqui a pouco. Foi o segundo melhor em campo hoje, conseguiu fazer boas defesas, mas vamos dizer assim que o milagre mesmo da partida ficou por conta do goleiro do Palmeiras, né? O Carlos Miguel. Porque de fato o Yuri Alberto saiu ali cara a cara. A gente sabe que cara a cara o Yuri Alberto, para desperdiçar chance, é um prato cheio, né? Qual foi a chance que ele fez cara a cara assim? Acho que foi aquela contra o Rossi na final da Supercopa, né? Se teve outra, mais uma ou duas no máximo, né? O jogador que tá acostumado a perder chance assim, essas oportunidades, mas eu fiquei muito puto com o Yuri quando ele perdeu essa oportunidade. Acho que você aí também na sua casa, no estádio. E também nos próximos minutos, até quem sabe ali no final do jogo, acho que todo mundo ficou meio nervoso, meio puto das ideias. Mas assim, cara,
uma coisa que foge do nosso controle, né? Eu acho que eu não consigo ficar puto com nenhum dos jogadores que terminaram em campo com a camisa do Corinthians, tá? Nem os que entraram, como Carrilho, Lingard, por exemplo. Foram porque, cara, quando o Corinthians ficou com 2 jogadores a menos, é óbvio que a estratégia do Corinthians era não perder. E obviamente que estava muito mais perto da derrota do que a vitória, e poderia ter saído vencido com a vitória, né? Com os 3 pontos, graças àquela oportunidade perdida do Yuri Alberto. Então, assim, gente, mesmo com a oportunidade perdida claríssima do Yuri Alberto, mesmo ficando muito puto xingando ele na hora, assim como 99% dos torcedores do Corinthians, eu não consigo ficar puto com ele real, nem com nenhum dos jogadores que terminaram em campo, porque acho que teve alguns jogadores que em alguns momentos do jogo deram umas rateadas, né? O próprio Bidon, o Ranielli, o Gabriel Paulista, o Bidu, são jogadores que em alguns momentos do jogo deram uma vacilada legal e que acabaram comprometendo ali algum funcionamento da equipe. Mas, como um todo, velho, com 9 em campo, obviamente já tô considerando os caras que acabaram sendo substituídos, né, como o Garro e tudo mais, e os que entraram no lugar deles, não dá pra criticar, não dá pra se exigir muita coisa, não dá pra falar, puxa vida, olha, queria ter ganhado. Poderia ter ganhado se tivesse continuado com 11 em campo, ou pelo menos no 11 contra 10, não sei, porque a gente no 11 contra 9, a gente teve aquela baita oportunidade do Yuri, às vezes no 11 contra 11 a gente teria conseguido a vitória, né, mas é uma coisa que a gente nunca vai saber, na verdade. Então assim, gente, vamos ir levando, porque, cara, querendo ou não, hoje foi um bom resultado pro Corinthians dentro das circunstâncias do jogo. É claro que eu queria ter ganhado, é óbvio que você queria ter ganhado a partida, é óbvio que se tivesse ganhado teria mudado muito a semana do Corinthians, teria deixado uma semana muito mais leve, muito melhor, algo muito mais próspero pro Diniz, quem sabe continuar trabalhando na próxima semana, porque não para, quarta-feira já tem Libertadores, depois no final de semana já tem Campeonato Brasileiro, e aí tem que ganhar de qualquer jeito, né, e o jogo vai ser muito chato, muito difícil, então, cara, tá complicado, tá difícil, é tensa a situação do Corinthians, né, mas no jogo de hoje é muito na conta de 2 jogadores, que é o André e o Mateuzinho, que vacilaram dessa forma, né, o jogo mesmo não teve muito jogo, né, vamos falar a verdade, né, a equipe do Palmeiras ali teve os momentinhos deles, tentando jogar aqui e ali, mas enfim, no Palmeiras mesmo, assim, não trouxe nenhum perigo muito grande pro gol do Hugo Souza, né, teve boas defesas do Hugo Souza, sim, claro, mas assim, mas não foi amasso, nosso Palmeiras amassou o Corinthians no 11 contra 10, no 11 contra 9, não amassou. A estratégia dos caras era basicamente ficar circulando a bola e jogar a bola ali na área, o que mostra também uma pobreza de ideias deles muito grandes. Então assim, gente, no jogo no Paulistão, o Corinthians jogou melhor que o Palmeiras na bola, de fato, acabou sendo derrotado, inclusive isso acabou meio que dando uma queda de moral muito grande no trabalho do Dorival Júnior, e também nesse jogo, e no jogo de hoje, cara, quem sai melhor, quem sai feliz é o Corinthians, de fato. Eu acho que o Palmeiras naturalmente jogou mais porque teve mais a bola no pé, conseguiu criar as suas oportunidades, né? 2 jogadores a mais, vantagem numérica. Se não conseguisse criar nada, puta que pariu também, né? Mas enfim, o Palmeiras conseguiu ter as oportunidades, conseguiu ali cruzar, mas era mais cruzamento na área, né? Era tentativa ali de cabeçada, tentativa de chute no gol, mas nada assim, algo complicado mesmo. Então, assim, a gente vai levando, a gente vai acreditando, a gente vai torcendo, a gente vai fazendo o máximo, o possível, o impossível, pra ir levando esse time, e acho que a equipe foi bem hoje na circunstância da partida, né? O Palmeiras, como eu disse, não trouxe perigo, o Corinthians conseguiu sobreviver. A primeira etapa, até a expulsão do André, o Corinthians já tinha caído um pouquinho de rendimento, mas o Palmeiras também não tinha tido nenhuma oportunidade claríssima. Falando, nossa, olha, quase gol do Palmeiras, hein? Puxa vida, a gente não falou isso. Aí o André fez aquela cagada de pegar na sacola, né? Um gesto obsceno, na verdade, né? Propriamente dito. Aí, tá, mas o cara não foi que nem do Alan, que foi que o cara pegou ali, de fato, não tinha como recusar. Ele tava ajeitando a sacola e tudo mais. Mas assim, gente, tem aquela questão, né? Eu acho que ele até tentou fazer isso, ele tentou, mas mudou de ideia no meio do caminho, né? Se arrependeu. Porém, já a câmera já pegou, irmão. Não adianta. Não tem. Ele não ter reclamado em nada mostra que, cara, ele sabia que tinha errado, né? Ele sabia que tinha feito merda. E não deu outra, acabou sendo expulso. E assim, eu sei que tem gente que discordou e tudo mais, mas eu acabo concordando com as 2 expulsões, inclusive, tá? Nisso eu acho que o árbitro acertou. Novamente nas faltinhas, né? A famosa faltinha. A faltinha aqui não deu uma foto pro Corinthians decente na frente.
frente, e essa porcaria de câmera tá travando. Eu juro por Deus, gente, eu juro por Deus. Eu fiz tudo certinho aqui pra conectar no cabo USB pra não ter delay, pra não travar, e essa porcaria, justamente agora na hora da gravação, resolveu não entrar no cabo USB. Eu fiquei uns 15 minutos tentando resolver só essa merda, e essa merda não resolveu. Eu tô mais puto por causa da porcaria do cabo USB e da câmera do que de fato do jogo do Corinthians. Então é isso. Meu desabafo é esse, porque essa porcaria dessa câmera maldita e desse cabo de merda, que antes do jogo eu fiz o teste, tava indo de boa. Aí na hora da gravação acontece essa bosta, né? Enfim, só pra tirar o cidadão do sério. Mas é isso. Voltando aqui, provavelmente travou aí no vídeo de vocês, peço mil perdões, gente. Tô tentando resolver, mas essa porcaria não tem resolução. No último vídeo que eu gravei, nem travou, não travou a tela, mas é porque eu usei um aplicativo diferente, só que o aplicativo gravou em 3x4, tá ligado? Então na hora da edição eu tive que esticar a minha tela, então se você reparar muito bem ali, né? Se você reparar bem no último vídeo, você vê que eu tô assim quase na câmera, porque eu tive que esticar, porque senão ia ficar com duas tarjas pretas assim do lado, porque gravou no 3x4 e eu não consegui mudar a forma de gravação no outro aplicativo. Então eu voltei pro antigo, porque tinha o cabo USB, consegui fazer a conexão no cabo USB e agora não tá funcionando, só pra me deixar irritado, só pra fazer o cidadão ficar maluco. Mas é isso, tá bom? Desabafo feito da câmera, né? Como eu disse, a câmera me deixou mais puto do que essa porcaria do que a porcaria do jogo do Corinthians, né? Que nem foi nem puta porcaria assim, tá? Ok. Reconheço o esforço dos jogadores do Corinthians. Acho que é um jogo que a gente poderia ter vencido, como eu disse. E assim, parabenizar todos os guerreiros. Né? Agora não é falando, não ironicamente, nem de deboche, né? Agora não é guerreirinhos, são os guerreiros mesmo que terminaram o jogo do Corinthians, que assim. Se esforçaram de muito, né? Acho que a zaga conseguiu se fechar muito bem depois do 11 contra 9. No 11 contra 10 e no 11 contra 11 eu tava achando bem mal, bem ruim a partida do Gabriel Paulista, especialmente. O Gustavo Henrique, assim, foi sublime no jogo. Eu gostei demais da partida do Gustavo Henrique. Eu acho que foi a melhor partida dele no ano. Conseguiu tirar tudo por cima, tirou tudo por baixo. Quando o jogo ainda tava no 11 contra 11, ele tava até conseguindo antecipar muito bem, conseguindo fazer uns desarmes ali bem na bola mesmo. Então, assim, o Mateuzinho fez uma partida ruim desde o começo, tava nervoso desde o começo, tava na cara que ele ia ser expulso, né, gente? Eu apostava mais na expulsão do Mateuzinho, do Gabriel Paulista, do que, sei lá, do André, por exemplo. Tudo bem que o do André não foi agressão propriamente dita, né? Foi gesto obsceno. O Mateuzinho já foi justamente agressão. Então, assim, gente, o Bidu acho que fez uma partida de altos e baixos, o Raniel fez uma partida de altos e baixos, mas acho que no geral gostei da partida do Raniel até também. O Bidon fez uma partida de altos e baixos, o Kaique fez uma boa partida até na medida do possível, conseguiu ali dar umas escapadas, teve um lance no começo do segundo tempo no 11 contra 10 que ele conseguiu limpar muito bem ali o Marlon Freitas 2 vezes, infelizmente o Bidon chegou fraco para finalizar aquela bola. Então, assim, gente, jogadores do Corinthians fizeram grandes, acho que individualmente tivemos jogadores melhores, como eu disse aqui agora, mas acho que o coletivo foi muito fundamental, foi muito importante pra gente buscar esse empate hoje. Poderia ter vencido sim se o Yuri faz aquele gol, ia ser uma vitória épica, uma vitória histórica, mais épica até que aquela no Paulistão de 2017, né, quando o Corinthians teve um jogador expulso de maneira equivocada e o Jô fez o gol já no finalzinho do jogo. O gol não ia sair tão no finalzinho do jogo, né, mas a gente ia conseguir. Mas, por exemplo, se faz uma ganha 1x0 hoje, é papo de maluco, né? Papo de deixar o cidadão maluco da cabeça. Mas é isso. O time resistiu, o time sobreviveu. O time do Corinthians hoje tinha que sobreviver. E eu acho que conseguiu sobreviver na medida do possível, né? Saiu com um ponto importante, obviamente nunca é bom perder clássico, mas eu acho que hoje, obviamente, que se alguém vai ficar com um gostinho de vitória pelo menos, a equipe é a gente, né? É o Corinthians, porque com 2 a menos, querendo ou não, arbitragem muito tendenciosa, muito mais pro lado do Palmeiras do que pro lado do Corinthians, apesar das expulsões terem sido corretas, né? Mas, cara, todas as faltinhas eram pra ele, na dúvida era pro Palmeiras, como já vem sendo assim, já há algum tempinho, né? Vamos falar a verdade. E é isso, e bater palma mesmo também pro Diniz, que não desistiu do sistema de jogo propriamente dito, né? Obviamente que ele deixou a equipe mais recuada, porque nenhum técnico no mundo é burro o suficiente para colocar o time todo pra frente com 2 a menos. É óbvio que vai tomar goleada se isso acontecer. Ele, obviamente, deixou os jogadores recuados, mas sempre tinha alguém ali fazendo uma sobra e tudo mais. No 11 contra 10 ele ainda tava acreditando, tanto que a gente teve aquela chance do Kaique e tudo mais. No 11 contra 9, aí virou sobrevivência. E eu acho que o Corinthians conseguiu sobreviver. Na medida do possível, conseguiu sobreviver. E é isso, gente. Agora olhar pra frente, meio de semana tem Libertadores. Eu acho que o jogo menos importante da próxima semana é na Libertadores, mas eu acho que é um jogo que dá pra gente ganhar, porque é uma equipe do Santa Fé que não é das melhores do Campeonato Colombiano, se não me engano tá lá em 10º pouquinho do Campeonato Colombiano, e o jogo é em casa. E se a gente ganhar, começa com 6 pontos a Libertadores, que já é um passo bem importante aí
para conseguir uma classificação, ainda mais visando, por exemplo, ganhar o outro jogo, no terceiro jogo contra o Penharol em casa, aí faz logo 9 pontos, aí fica basicamente com as duas mãos na vaga, né? Que seria muito importante, muito legal, e a câmera travou de novo, olha aí. Mas enfim, tá bom, meus amigos? Então, e mais, eu acho que o jogo mais importante da semana que vem é justamente contra o Vitória, fora de casa, é um jogo chatíssimo, é um jogo complicadíssimo, tudo bem que nos últimos 2 anos o Corinthians conseguiu ganhar lá, né, em 24 e em 25, mas não sei, talvez esse ano seja diferente, né? Obviamente vamos confiar, vamos torcer, e eu acredito que dê, eu acho que dá pro Corinthians ganhar lá, mas é uma equipe do Vitória que tá melhor nesse ano do que nos últimos 2 anos, né? Então acho que o jogo vai ser muito mais difícil, e querendo ou não, o Corinthians vai estar aí com 2 desfalques, né? Que é o André e o Mateuzinho, e detalhe que o reserva do Mateuzinho, que é o Pedro Milan, está machucado. Então assim, eu não sei muito bem o que é que vai acontecer, como é que o Diniz vai armar a equipe do Corinthians pro próximo jogo, que sem dúvida nenhuma o jogo mais importante da próxima semana é contra o Vitória, até pra gente de vez, tem que se afastar da zona de baixamento, né, gente? O Corinthians não pode ficar com 11 pontos na porta da zona por, sei lá, 3 rodadas consecutivas, 3, 4 rodadas, né? Não tem como. É isso, tá bom, meus amigos? Agora vamos pras notas, rapidinho, né? Vem comigo, vem. Então, meus amigos, falando aqui diretamente do site Salve Drill do Crocantômetro, nossas queridas notas, né? Então vamos lá, gente. Como vocês sabem agora, as notas é bem rapidinho, né? Bem papum. Hoje o Hugo Souza, gente, segundo melhor em campo, nota 8,5 para ele, tá? Gostei muito da partida do Hugo Souza. Realmente é um jogador que fez boas defesas. Hoje não vai repercutir a grande partida dele hoje. Segundo melhor em campo, foi muito importante em vários lances, com algumas defesas. Então, assim, tem que bater palma mesmo pro Hugo Souza, que hoje ele fez uma partida muito boa. Mateuzinho é poupa tempo, nota 0. Jogador cabaço, jogador que tá comprometendo o Corinthians já tem um tempo, faz uma temporada muito abaixo. Eu nunca fui muito fã do Mateuzinho, né? Acho que pelos vídeos aqui e pelos meus comentários nas redes sociais, especialmente lá no Twitter, né, no X, você sabe que eu não sou muito fã dele, né? E eu continuo não sendo muito fã dele, mesmo o Corinthians tendo ganhado Supercopa, Copa do Brasil, o Paulistão, um jogador que nunca caiu totalmente nas minhas graças, e nesse ano tá pior ainda, né? E essa expulsão foi assim, o cúmulo do cúmulo, né? Nos primeiros 5 minutos dava pra ver que ele já tava nervoso, que ele já tava... não é aquela questão do... o cara tá suando sangue, tá dando a vida, né? É garra, é sangue no olho. O cara basicamente entrou com raiva em todos os lances, é o cara que perdeu a linha muitas vezes, tomou um cartão amarelo e continuou batendo, foi expulso com o segundo cartão amarelo e obviamente já era pra ser expulso, ia ser expulso de qualquer jeito, né? Mas o juiz foi lá, tirou o cartão amarelo no VAR e deu o cartão direto vermelho pra ele, porque o cara agrediu, cara, entrou nervoso do primeiro ao último minuto, absurdo, tava na cara que ia dar bosta, né? E já podíamos contar, por exemplo assim, com uma expulsão dele, e pra variar, vou lá, o André conseguiu ser expulso também. Então assim, gente, não tem muito o que comentar. Realmente é complicadíssima a situação do nosso querido Mateuzinho, tá bom? O Gabriel Paulista entrou numa situação parecida com o Mateuzinho, mas durante o jogo ele foi melhorando. Acho que no 11 contra 9, tanto ele quanto o Gustavo Henrique fizeram partidas assim, perfeitas, muito boas mesmo. Conseguiram afastar praticamente tudo, especialmente o Gustavo Henrique, quer dizer, nota 9 pra ele, melhor em campo, tirou tudo, conseguiu cortar todas as bolas, enfim, do primeiro ao último minuto, por cima, por baixo, melhor partida do Gustavo Henrique no ano, fez por merecer essa nota, acho que palmas pra ele. O Bidu, como eu disse pra vocês, gente, fez uma partida cheia de altos e baixos, então aqui pra mim a nota 4,5, também é um cara que precisa ser mais regular, precisa melhorar. Tá num mau momento, querendo ou não. Acho que quase todos os jogadores do Corinthians estão num mau momento, apesar de ter ganhado do Platense, né? Mas o Platense é uma equipe muito mais fraca que o Palmeiras. E agora precisa continuar vencendo, né? Porque agora vamos enfrentar outros adversários, né? Que é o Independente de Santa Fé e o Vitória, né? Querendo ou não, são times mais fracos que o Palmeiras, é óbvio. Mas precisa ter a cabeça no lugar, precisa desempenhar pro Corinthians conseguir vencer, né? É isso. O Breno Bidon, assim, fez uma partida cheia de altos e baixos também, então vai ficar com nota 5 também. Teve uns lances aqui e ali que ele poderia ter ido melhor. Acho que teve alguns lances durante a partida que ele deixou a desejar e tudo mais. Então, assim, gente, precisa ser mais regular o Bidon, né? Tá faltando um pouco de regularidade. Vou aumentar a nota aqui do Gabriel Paulista, gente, 5,5. O Garro acho que fez uma partida justa, o Rodrigo Garro. Nada assim, nada que chamasse muito, saltasse os olhos, mas é porque também o time se complicou muito cedo, né? O André foi expulso ali aos 35 do primeiro tempo. O Garro até então estava conseguindo achar uns passes aqui e ali, estava demonstrando bastante vontade. Mas aí no segundo tempo ele já deu uma sumida e foi substituído porque também estava cansado e tudo mais. A gente sabe que ele não aguenta correr muito mais tempo mesmo. Então assim, partida 6,5 acho que é uma partida justa aí do Garro, principalmente no primeiro tempo, tá bom, gente? O Raniel vai ficar com a mesma nota, 6,5, como eu disse, é um cara que teve muitos altos e baixos na partida também. Eu acho que poderia ter sido melhor em muitos momentos.
Poderia ter conseguido competir melhor, né? Mas eu acho que na reta final ele também foi muito importante ali no momento do 11 contra 9. Conseguiu ajudar muito bem na compactação defensiva. Fez uma falta burríssima ali, né? Mas a gente deu sorte que o Fraco Lopes conseguiu chutar em cima da barreira. André vai ficar com nota 0,1, porque assim, obviamente, todas as críticas para ele, não pode ser expulso dessa forma, ainda mais porque um companheiro de equipe dele foi expulso assim há 10 dias atrás, ou seja, tava com um exemplo ali pertinho, há muito pouco tempo, fresco na memória, não pode errar desse jeito e tem que tomar uma multa aí lascada no contrato. Não, o Mateuzinho, a multa do Mateuzinho, a punição do Mateuzinho é trancar ele dentro de casa e não deixar ele sair pra ele ir pra balada. 2 meses dentro de casa, só assistindo filme, assistindo série, lendo livro, em vez de ir pra balada, passar a noite na balada, deixa ele trancado em casa 2 meses aí o Mateuzinho, tá bom? Ou já o André pode dar uma multinha aí no salário dele, como fizeram com o Alan, né? Quando ele foi expulso no jogo contra o Fluminense. Por isso 0,1, porque assim, a expulsão dele tem ainda uma pequena brecha para interpretação. E querendo ou não, ele tá fazendo um jogo ok até ele ser expulso. No jogo ali, nota 5. Mas obviamente que é um cara que, querendo ou não, pode ser fundamental, né? Pode ser um cara que pode pisar na área, um cara que pode fazer um desarme na hora certa, um cara que pode achar um passe bom, apesar de também não estar nos seus melhores dias, né? Nos seus melhores momentos com a camisa do Corinthians. Então vai ficar 0,1. O Yuri Alberto, gente, apesar dele ter perdido o gol, eu não consigo criticar muito ele. Então vai ficar com nota 7. Vai ficar com nota 7 o nosso Yuri. Acabou perdendo um pouco de moral aí, justamente por aquela oportunidade perdida cara a cara. Mas querendo ou não, ali na reta final, ele também já estava junto ali na defesa do Corinthians para ajudar a marcar. E como eu disse, todos os jogadores que permaneceram em campo tem que bater palma para eles, cara. Porque eles conseguiram se doar, conseguiram garantir esse ponto pra gente, né? Quando parecia meio improvável. Até porque, óbvio, 11 contra 9 contra um time que, né, naturalmente é melhor que o seu, qualquer coisinha aí é bom pra nós, né? Então assim, parabéns também por Alberto, pelo que se doou, mas não dá pra dar uma nota muito mais alta que isso, porque perdeu a chance do jogo, né? Perdeu a chance do Corinthians conseguir uma vitória épica hoje. O Kaique, gente, gostei da partida do Kaique, nota 7,5 pra ele, sabe por quê? Porque eu acho que ele conseguiu quando ele teve a bola no pé, conseguiu segurar, conseguiu prender, conseguiu achar bons momentos ali pra fazer os passes e tudo mais. Então assim, jogador legal, jogador ok, jogador tranquilo. Teve aquele bonito lance que ele fez pra cima do Marlon Freitas no começo do segundo tempo, que o Bidon acabou furando. Ali era uma boa oportunidade também pra gente buscar o primeiro gol. Então assim, é um cara que vai entregar alguns momentos, vai continuar entregando. Acho que vai continuar como titular, né? Pra essas próximas 2 partidas. Eu não vejo o Memphis voltando, por exemplo. Eu também não sei se o Caio César vai voltar, mas se voltar, eu acho que volta na reserva. Então assim, ó, ficar de olho, prestar atenção, porque o Kaique vem de 2 bons jogos nesse. Hoje eu acho que ele fez um bom jogo, apesar de não ter, obviamente, contribuído nem com gol, nem com assistência. Agora, tanto o Linga quanto o Carrilho é nota 5, porque entrada ali basicamente para marcar, eu acho que conseguiram fazer até certo ponto, né? O Carrilho deixou muitos os marcadores passarem ali nas costas dele, mas no geral ele conseguiu marcar aqui, ali e tudo mais. Então, mesma coisa do Linga, entrou basicamente para marcar, né? Acho que não deu um passe frontal, porque olha a situação também que o cara entra em campo, né? E a vida. E não tinha o que fazer, né? Essa era a função básica deles no jogo de hoje. Obviamente que não tinha muito mais o que mudar no time do Diniz, né? Não tinha por que fazer as 5 substituições, porque você corria o risco de bagunçar a equipe, né? Às vezes entra um cara meio desligado, um cara meio frio no jogo, falha na marcação. Então, deixa os caras ligados ali em campo, né? Porque estavam cansados, obviamente, tinham que correr mais ainda, né? Porque o time tava com 2 a menos, mas eram caras que já estavam ligados na partida, sabiam onde estavam. Estavam sentindo que precisavam correr, ou que podiam correr. E então, cara, obviamente só fez as substituições mais pontuais, porque o Garro é um cara que não aguenta mais jogar muito tempo, né? Não aguenta jogar mais um jogo inteiro, basicamente. E saiu o Carrique também, que é um cara que já tava mais cansado, que era um cara mais da velocidade, da agilidade do Corinthians. Então, precisava fazer as substituições. Essas 2 precisavam. O resto, acho que não precisava mesmo. O Diniz acertou, e por conta disso, gente, eu vou acabar dando aqui uma nota 8 até pro Diniz, tá? Nota 8 pro Diniz, porque eu acho que ele foi fundamental hoje também no Corinthians conseguir buscar esse empate. Não bagunçou o time, não se desesperou com as substituições, fez com as substituições, com as expulsões, fez as substituições que precisava, e a equipe do Corinthians salvou esse ponto, conseguiu salvar esse ponto. Não é ideal, muito longe disso. Hoje a gente tinha que ganhar até para sair dessa situação de bosta no Campeonato Brasileiro, mas fizemos o que foi possível. Eu acho que o que é possível hoje foi buscar esse 0-0. O Corinthians ainda poderia ter vencido, vacilo do Yuri Alberto, mas como um todo, eu acho que a equipe se doou muito, e o Diniz tem boa influência nisso, né? Boa influência nisso. Não bagunçou o time, não se desesperou
recuperou, assim como os jogadores. Então, cara, parabéns pra ele, parabéns pra quem ficou em campo, pra quem conseguiu resistir. Querendo ou não, nos colocamos numa situação extremamente complicada e saímos bem. Eu acho que o Corinthians sai até melhor hoje do que o Palmeiras, porque os caras estavam com 2 a mais em campo e mesmo assim não conseguiram criar muitas chances. Não tinha muita repertório de jogada, né? Basicamente bola alçada na área ali, seja que Deus quiser, e a gente conseguiu resistir. Então é isso, gente. Um bom jogo como um todo dos caras que ficaram em campo para resistir e obviamente do Fernando Diniz por ter conseguido manter a equipe, por ter confiado nos jogadores, mesmo a gente sabendo que tinha muitos ali que poderiam estar bem cansados, né? Meus amigos, é isso. Finalizando mais um vídeo aqui no canal, mais uma análise, né? Voltamos com as notas, né? Que bom que a gente voltou com as notas. Quando o jogo é mais cedinho, dá pra fazer as notas, né? Porque, enfim, se eu for fazer as notas com o jogo terminando 11h30 da noite, meia-noite, lascou, né? O vídeo vai sair 3 da manhã. O último vídeo já teve que sair de manhã, mas é por problema de edição. Eu sei lá o que aconteceu aqui no meu PC, né? Aqui no programa de edição, no DaVinci Resolve, porque do nada demorava 2 horas pra fazer o download do vídeo. Um vídeo, assim, de 20 minutos com quase nada de edição. Então eu não entendi. Não foi se foi o problema da câmera e tudo mais, enfim, voltei com a câmera antiga, né, como vocês estão sabendo, então vamos ver agora, já tá travando, né, vocês viram, né, essa porcaria, mas vamos ver se vai dar tudo certo, tá bom, meus amigos? E é isso, muito obrigado a todos, muito obrigado a todas pela ajuda, pelos compartilhamentos, obviamente pela presença, pelo carinho de sempre. Não se esquece de compartilhar com seu amigo, com sua amiga, esse vídeo, o canal, as redes sociais e tudo que sai aqui, né? Vai sair corte desse vídeo. Pano pra manga, infelizmente, não teve essa semana porque o arquivo deu uma merda aqui no arquivo. Eu fiquei com preguiça de gravar de novo, admito, gente. Mas semana que vem tem. Essa semana agora que vai entrar tem na sexta-feira, da camisa que era pra essa semana, uma camisa do Corinthians, obviamente. Então vai ter pano pra manga, tem os cortes e, obviamente, vai ter os vídeos da Libertadores, o pós-jogo da Libertadores e o pós-jogo do jogo de sábado contra o Vitória, tá bom, minha galera? E é isso. Agradecer a todos pela presença, o carinho da audiência mais uma vez. Um beijo para todos, um beijo para todas e a gente se vê no próximo vídeo. E é isso. E vai Corinthians!